Olá, meus queridos e minhas queridas, bom dia! Como é que vocês estão hoje? Bom dia para quem está ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois. Este é mais um Ambienta neste novo local, neste novo, que é a minha casa nova, onde eu estou neste momento. O bom de fazer podcast em casa é que a gente pode estar de pijama da cintura para baixo. E toda emperequetada da cintura para cima, não é verdade? Mas vamos lá. Você está disposto ou está disposta hoje? Pois ponha-se, meu bem, porque está começando mais um Ambienta, sua fonte de informação, discussão e inspiração sobre tudo que envolve o meio ambiente e as atualidades que moldam o nosso planeta. Bora juntos, juntas, juntes? Então, bora! Hoje, gente, é dia de ho, 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 é dia de Natal, estamos chegando ao Natal, estamos finalizando finalmente o ano de 2024. Não só o ano, mas estamos aí nos apagar das luzes do que, gente? De novembro, do mês de novembro. E como dezembro é impossível de chamar qualquer pessoa para ser convidado, qualquer pessoa para participar ao vivo, então eu falei, vou fazer uma retrospectiva, deixa eu só ajeitar aqui. Tá. Vou fazer uma retrospectiva para a gente recapitular o que houve em 2024, para a gente sacudir a poeira, e não só sacudir a poeira, para a gente o quê? Reformular tudo para chegar ao ano de 2025, gente, com o pé na porta, mão no coração. É isso que eu quero, assim, esperança, pé na porta e mão no coração. Então, bora? Então, bora. Então, hoje, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai ver o que já passou no ambiente. Eu também estou transmitindo aqui ao vivo no Instagram, isso é uma novidade, porque quando eu estou sozinha, gente, dá para transmitir pelo Instagram. Se eu não estiver sozinha, não ia dar para transmitir, porque daí eu ia estar compartilhando minha tela com outra pessoa. Como eu estou carreira solo hoje, a convidada sou eu, e a gente vai falar o que? Da retrospectiva do Ambienta, então eu posso fazer isso, não é verdade? Então, bora. Então, hoje é exatamente para quê? Para a gente recapitular o que já houve, para a gente saber o que vocês querem que eu passe em dezembro, gente. Se vocês ainda não seguem a gente no Instagram, segue a gente no Instagram, @ambienta podcast, então @ambienta podcast lá no Instagram, @ambienta podcast, @ambienta podcast. Por quê? Porque eu coloquei a publicação na chamada deste episódio, que é o episódio 24, maravilhoso, episódio 24. Então, neste episódio 24, eu coloquei lá na publicação que eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês me falem quais são os episódios que vocês mais gostaram, quais foram os trechos, os momentos, tudo. Ainda não consegui colocar todos os vídeos e também os áudios na Aurelo, enfim, mas todos os vídeos no novo canal do YouTube, mas eu estou colocando isso ao pouco. Até o dezembro vai servir justamente para isso, para que eu possa colocar tudo direitinho, organizar a casa. Então, preciso organizar bem a casa para que, de novo, a gente entre 2025 com pé na porta, mão no coração e cheio de esperança. Então, vamos juntos, juntas, juntos. Então, vamos embora. Então, hoje, gente, eu quero o quê? Eu quero recapitular o que já teve. Mas antes, eu quero lembrar que está rolando a campanha do Apoia-se. Eu também vou mudar os prêmios do Apoia-se. Como é que vai ser agora? O Apoia-se vai continuar sendo a R$ 9,00 mensais. Com essa contribuição, você vai receber uma newsletter mensal em vídeo. Então, eu vou gravar um vídeo para todos os assinantes, que vocês vão receber o acesso no grupo. Então, vocês vão ter um grupo do WhatsApp que vocês podem entrar em contato comigo diretamente, vocês podem participar de pautas. Eu pergunto coisas por lá, questões para todos participarem. Além disso, o que você também vai receber? Você vai receber mensalmente uma newsletter que vai ser em vídeo. Então, eu vou gravar um vídeo especial somente para os assinantes. E todos os assinantes, todas as pessoas que assinarem vão ter a possibilidade, vão ter a chance de quê? De participar uma vez por mês ao vivo do Ambiente. Então, a partir de janeiro, eu vou sortear os assinantes que vão entrar comigo aqui ao vivo para participar. Seja para participar como junto com o convidado, ou seja, você vai ter a oportunidade de estar em contato com o convidado ao vivo em cores,
de conversar com ele, de fazer perguntas, de trocar ideia. Então, a gente vai trocar ideia, então a gente vai mudar, assim, a dinâmica do ambiente quando tiver uma participação especial de um assinante. Ou você também pode ficar na surdina, se você não quiser aparecer, e aparecer só em alguns momentos para fazer perguntas. Então, assim, isso depende de você, depende de como você se sente confortável. Óbvio que eu não vou forçar ninguém a participar, né? Se for sorteado, tem que participar. Não, você pode participar ou não, ou você pode participar de outras formas, como é isso. Ficar na surdina, ali, olhando como é que é todo o mecanismo e fazer perguntas ao final. Beleza? Então, é isso. Então, em janeiro, a gente, na verdade, todos os assinantes do Ambienta desse ano vão receber de presente de Natal um e-book meu com todas as minhas histórias que já passaram por aqui, e algumas novas que são histórias de campo. Às vezes não só histórias de campo, mas também histórias de congresso, histórias engraçadas, gente, porque eu sou uma pessoa que só tem histórias, que tem muita história engraçada, porque eu sou um pouco desastrado, sou meio, às vezes, né, enfim, meio doidinha, como vocês já sabem. Então, assim, eu vou fazer esse e-book e vou mandar para todos os assinantes. Então, se você ainda não assinou, assina o nosso podcast no apoia-se/ambienta, apoia.se/ambienta. Vai lá, clica, assina mensalmente R$9 por mês, que dá tempo de você receber o e-book com as histórias de pesquisador de campo, você receber um vídeo, eu vou fazer 2 vídeos, na verdade, para compensar todas as newsletters que eu fiquei devendo, então eu vou fazer os vídeos. Vou baixar os vídeos aqui, vocês vão receber os trechos que eu vou guardar aqui antecipadamente, então é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer com que todos os assinantes recebam antecipadamente algumas coisas, exceto os episódios do Ambienta, porque os episódios do Ambienta são ao vivo em cores ao sábado de manhã, exceto com algumas exceções, quando a gente tem convidados especiais, como foi o último convidado, que foi o secretário André Lima. Secretário especial André Lima, tá bem? Então é isso. Então assina, apoia o podcast para que a gente continue ano que vem, para que eu volte para o estúdio. Se você gostou do formato do estúdio, você prefere, nossa, Carol, eu prefiro o formato do estúdio do que te ver sempre de frente, né? Já que eu não tenho câmeras e etc. ainda. Então não quero voltar para o estúdio. Então apoia a gente para que eu possa voltar para o estúdio e te dar mais e mais informações, beleza, gente, cores, sabores, esperanças sobre o meio ambiente e tudo que molda o nosso futuro com relação a isso. Afinal de contas, nós somos natureza, nós não fazemos parte dela, nós somos meio ambiente também, tá? Então, apoie o Ambienta para que a gente continue fazendo um podcast de qualidade para todos vocês. Vocês vão receber uma newsletter assinantes. Então, vamos lá, quais são os prêmios? Vou receber uma newsletter mensal por vídeo, então não sei, eu gravando vídeo e áudio também, do que você preferir, eu vou colocar lá um áudio e um vídeo para vocês. Você pode ser sorteado uma vez por mês para participar comigo aqui ao vivo em cores, e não só ficar no chat no YouTube, mas sim participar aqui comigo ao vivo e em cores, tá? Se você quiser, obviamente, tiver essa possibilidade e disponibilidade e quiser, e você também vai receber, se você assinar ainda esse ano, você vai receber um e-book com as minhas histórias de pesquisador de campo, beleza? Que depois eu vou colocar para venda, mas assinantes do podcast vão ter gratuitamente, beleza? Combinado? Então bora. Então hoje, gente, como eu já falei, então sim, onde é que eu assino? apoia.se/ambienta. Joia? Vou até colocar aqui, banner, criar um banner. Então a campanha é apoia-se/ambienta. Beleza? É isso aí, apoia-se/ambienta, tá bom? Vai lá por apenas R$9 mensais que você vai ter acesso a tudo isso que eu falei. Se você assinar até dezembro, o que vai acontecer? Você vai poder receber aí o meu e-book de histórias, beleza? Então vamos começar, porque eu já perdi muito. Perdi não, né, gente? Isso aqui tudo é investimento de tempo. Mas eu quero começar do começo. Como que isso tudo começou? De onde veio essa ideia maravilhosa? Essa ideia maravilhosa, galera, veio da minha própria cabeça. Por quê, né? Por que não? Eu falei assim, eu quero fazer um podcast em que eu consiga transmitir meu conhecimento ambiental junto com convidados. Junto ou não convidados, porque é muito desafiador fazer um podcast ao vivo
com convidados. Por isso que em dezembro eu decidi colocar trechos de vídeos, né, de episódios que já rolaram para vocês acompanharem em dezembro, porque é muito difícil, gente, agora, em época de final de ano, tá todo mundo doido, Natal, confraternização, amigo oculto, não sei o que lá, agenda apertadíssima de várias pessoas, então eu falei, não, então dezembro a gente vai dar uma pausa, momento natalino, espírito natalino, para que a gente possa até remodelar algumas coisas por aqui, ver se vocês vão apoiar a gente, né, que eu preciso bastante de apoio para continuar fazendo esse podcast para vocês, e além disso, para que os convidados tenham aí o seu momento e vocês possam revisitar todas as histórias antes. E aí, fazer ao vivo é um grande desafio. Eu gosto de fazer ao vivo, né? Porque quem sabe faz ao vivo em cores. Então é por isso que eu estou aqui todo sábado de manhã. Mas eu tive essa ideia justamente para transmitir o meu conhecimento, porque não sei se vocês sabem, eu sou bióloga de formação, sou mestre em ecologia, sou doutora em economia, já passei por diversas áreas, por diversos trabalhos, no setor da educação, no setor de ONGs, no setor governamental, até no setor privado, e com toda essa bagagem, eu falei assim, eu quero muito transmitir o meu conhecimento de meio ambiente para as pessoas de uma forma leve, de uma forma divertida, de uma forma que elas consigam acessar e consigam discutir, não só comigo, mas com convidados. Então, a ideia é, sim, trazer sempre convidado. Nem sempre é possível, como, por exemplo, hoje, por causa do final de ano, mas hoje foi um momento maravilhoso de que calhou, juntou, não consegui trazer convidado, mas também com o final do ano. Então eu falei, então vamos fazer uma retrospectiva do ambiente que começou em junho. Essa ideia eu tive em 2020, que foi durante o período de pandemia. E lógico que nessa época eu até escrevi, tem até o roteiro daquela época de como fazer, né, o podcast, e eu falei assim, não dá para fazer agora, porque, gente, tem o cabelo. Não dá para fazer agora, porque obviamente, no momento de pandemia, não dava para sair de casa, a gente eu respeitava muito a quarentena, mas essa ideia ficou na minha cabeça. Eu falei assim, gente, quero fazer. E como eu já conhecia a Rádio Federal, já conhecia o Vidovan, eu falei assim, não, vamos fazer lá, porque daí eu tenho todo o apoio tecnológico, logístico. Só que ao longo do tempo nem tudo é perfeito, a gente planeja e eu falo que a vida não é linear, cheio de altos e baixos. Então, por questões financeiras e orçamentárias, eu decidi voltar um pouco atrás, botar um pé atrás para falar assim, não, beleza, eu vou transmitir ao vivo de casa mesmo, para não deixar de transmitir o conhecimento, transmitir as informações, transmitir as atualidades que moldam o meio ambiente e as nossas vidas hoje, principalmente quando a gente está falando de alterações climáticas, de tudo que está acontecendo, de extremos climáticos, de toda essa discussão de COP, de investimento de inovação, investimento de meio ambiente, porque está tendo muito. Então, assim, a gente precisa falar disso, a gente precisa se interessar por isso, a gente precisa participar dessa discussão, né? E como a gente já até trazendo um pouco da retrospectiva, a gente teve vários convidados que falaram exatamente sobre isso, que a gente precisa participar ativamente, que a gente precisa participar politicamente. Falar de meio ambiente é um ato político, assim como existir enquanto mulher nessa vida é também um ato político, assim como falar de educação é um ato político. Inclusive, falando de educação, é uma coisa muito doida, né? Assim, para mim, o maior tiro do pé que um país pode fazer é cortar o orçamento da educação. Isso, para mim, é um tiro no pé. Assim, eu até escrevi ontem umas histórias do cotidiano, né? Que eu até vou mandar para cenas do cotidiano no meu site. Então, eu tenho um site, gente, depois eu coloco aqui para vocês. Vou colocar aqui. Aí, eu falei, não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tá louca. O site é esse, carolinedades.com.br. E aí eu até estava falando assim que uma das coisas, uma lacuna muito grande que a gente tem no Brasil é a questão de educação e de oportunidades, né? Ontem eu estava fazendo umas questões no INSS, até um amigo meu me mandou uma mensagem falando assim, Carol, o INSS foi feito para não funcionar e levar tempo. E eu acredito mesmo, né? Até porque o governo não quer perder dinheiro cuidando das pessoas e tendo toda essa questão social que a gente tem. Eu até entendo isso em termos orçamentários e de custo, mas em termos pessoais e sociais, não, eu não entendo.
E aí eu estava acompanhando várias histórias lá, né? Eu estava esperando resolver alguma coisa, acabou não resolvendo, postergou, mas eu estava ouvindo algumas histórias do cotidiano e vendo assim, cara, a principal lacuna que a gente tem é a educação. As pessoas sofrem golpe, as pessoas que mais sofrem são as pessoas pobres, que não tiveram, eu falo, as pessoas que mais se fodem são as pessoas que não tiveram educação. Né, que não tiveram acesso à educação, que não tiveram acesso à oportunidade. E hoje me deparo com a notícia dessa questão de cortes orçamentários, de cursos para 2025, e de novo eles vão cortar na educação. E eu falo, meu Deus, quando que a gente vai aprender, quando, enquanto país, enquanto nação, a gente vai aprender que não se corta educação, não se corta orçamento de educação. Educação é algo que deveria ser política de Estado, junto com o meio ambiente deveria ser política de Estado. Era uma coisa tipo cláusula pétrea, que não deveria se mexer, mas a gente não consegue fazer isso ainda, né? E eu acho isso muito doido, assim, porque para mim é um tiro no pé. Se tem uma coisa que mais muda uma nação, mais muda o país, é o quê? Educação. Educação, gente, a gente tem vários estudos sobre isso, estudos econômicos sobre isso, que o país só muda a economia, muda a sociedade, muda economicamente falando, sobe no seu status social com a educação. E a gente está, de novo, mais uma vez, toda vez que a gente fala de cortes de gastos, a gente corta da onde? Da educação. Então, isso é muito triste, né? Por isso que todas essas pautas, tanto a pauta da educação, né, eu trouxe o deputado distrital Fábio Félix, que falou muito sobre isso, né, toda essa pauta da educação, a pauta entra como pauta social, a pauta ambiental é uma pauta social também, porque a gente está vendo questões de justiça climática, a gente está vendo que quem mais sofre são as pessoas pobres, são as pessoas de periferia, são as pessoas que precisam morar longe para pagar menos, mas que têm menos acesso aos serviços oferecidos pelo governo, como saúde, transporte, segurança, saneamento básico. E quando chove para capar, o que acontece com essas pessoas que moram na periferia, que estão abrindo coisas meio desordenadamente? Elas sofrem muito com as consequências e acaba que o governo não faz muita coisa sobre isso. Então, a gente precisa agir politicamente, a gente precisa engajar politicamente. Então, está aí a esperança, na verdade, que isso traz esperança. Eu perguntei isso para o deputado Fábio Félix no episódio 22, eu perguntei isso, deixa eu ver se é o episódio 22 mesmo, que eu estou aqui com a lista, desculpa, episódio 20, eu perguntei isso para o secretário especial de desmatamento, que é o secretário André Lima, no episódio 23, que foi o episódio passado, porque sábado passado a gente não teve isso, sobre a questão de esperança, se eles estão vendo ações, por mais devagar e pequenas que sejam, se eles estão vendo esperança, se estão vendo ações ou todas as ações do governo e mobilização como algo positivo e esperançoso. E sim, eles falam que sim, que estão vendo sim, mas que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que a gente precisa fazer aqui, que eu estou fazendo nesse podcast, é um trabalho que o deputado distrital, Fábio Félix, faz dentro da Câmara, é um trabalho que o próprio André Lima faz dentro do Ministério do Meio Ambiente, assim como outras diversas pessoas fazem ao longo dos seus dias, nas suas vidas, nos seus respectivos ambientes. Então, se a gente quer transformar alguma coisa, que a gente se engaje politicamente em algo que você tem interesse. Né? Então, aqui, a hashtag fica a dica para 2025, é isso, gente. Se engajem politicamente. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar, então. Vamos voltar depois desse discurso de 20 minutos falando, eu preciso beber água, e a gente precisa começar do começo. Precisa não, mas a gente vai começar do começo. Espera aí. Eu falo para danar, adoro. Vamos lá. No episódio 1, gente, a gente começou na Semana do Meio Ambiente. Eu quis começar na Semana do Meio Ambiente justamente porque o nosso podcast trata de meio ambiente. Então, eu falei um pouco sobre o presente e o futuro do meio ambiente no status geral, seja no Brasil, seja no mundo, como que a gente pode resolver essas questões. Às vezes não é só resolver, mas, de novo, é participar de questões como essa. E como que eu vi no futuro, ou seja, como que a gente pode atuar enquanto cidadãos e cidadãs
o que a economia ambiental fala sobre isso, quais são as políticas e leis e projetos de leis que a gente poderia ver, e acompanhar ao longo desse processo. Por quê? Porque tem muita coisa acontecendo na Câmara e no Senado que às vezes a gente não acompanha, mas a gente precisa acompanhar. E é isso que eu quero trazer nas newsletters dos assinantes, em vídeo também. Quais são aqueles projetos de leis que a gente precisa olhar com cuidado, e para isso eu preciso ter tempo para fazer isso. Envolve estudo, isso envolve dinheiro, por isso que, de novo, eu falo, apoia o podcast, apoia.se/benta, porque eu possa levar mais informações de qualidade e atuais para você, querido e querida assinante, beleza? Então, assim, a gente precisa acompanhar essas coisas, porque isso pode impactar direta e indiretamente nas nossas vidas. Diretamente, pode impactar porque a gente está falando de, às vezes, mudança do plano de ordenamento territorial, isso até o próprio deputado Fábio Félix trouxe isso para a gente no episódio, uma mudança do PDOT que vai ocorrer ano que vem, a gente precisa, né, pessoal aqui de Brasília, a gente precisa olhar sobre isso, a gente precisa ver isso. Então, diretamente é isso que afeta, às vezes, os extremos climáticos, alguma mudança, uma mudança de status daquela região, né? Ou seja, de proteção, de sair de proteção, pode usar o uso da terra, pode causar o quê? Enchentes onde você está. Né? Isso afeta diretamente. Pode afetar indiretamente, que é com relação ao preço, com relação a medidas em atividades agrícolas, né, atividades agropecuárias. Então, tudo isso que está rolando na Câmara e no Senado afetam a gente diretamente ou indiretamente, seja via preço, seja via causando enchentes, etc. Não é coisa só do meio ambiente. A gente tem que parar de fazer isso, uma cataclisma. Ai, aconteceu isso porque, ai, meu Deus. Não é só por causa do meio ambiente. As pessoas que a gente colocou no poder, que são responsáveis por tomar medidas para a nossa melhoria, a melhoria da nossa vida, que a gente colocou lá no poder, a gente tem que acompanhar esse processo. A gente precisa cobrar isso. Então, não é só o meio ambiente, é o quê? As pessoas que estão lá, que a gente precisa estar em cima e cobrar. Então, foi isso que eu falei no primeiro episódio e nos outros episódios também. O segundo episódio, gente, o segundo episódio foi muito fofo, porque o segundo episódio foi com o meu orientador de doutorado maravilhoso, professor doutor Jorge Nogueira, e a gente falou sobre a diferença principal entre mercado de carbono e PSA. Existe sim uma diferença entre os dois, e as pessoas, tá na moda, né? Tá na moda, falando assim, mercado de carbono vai resolver a crise climática. Não vai. PSA vai resolver a crise? Não vai. A gente sabe que a gente precisa, ambos são instrumentos de política, tá? E ele fala que são instrumentos de política no podcast, no episódio 2. Qual que é a importância desses instrumentos de política e por que existem políticas e por que existem esses instrumentos. Então é maravilhoso, esse episódio é uma aula, gente. Vocês vão ter uma aula com o professor Jorge, o que é maravilhoso. Ele é uma pessoa super carismática, ele é uma pessoa super aberta, uma pessoa super humana, né? Eu gosto de dizer uma pessoa super humana, mas realmente é uma pessoa acessível, uma pessoa que gosta daquilo que fala, que gosta de ensinar. Ele explica muito bem, claramente, o que é o mercado de carbono e o que é um PSA. O que é um PSA? Um pagamento por serviços ambientais, que são duas coisas diferentes. Quando a gente fala de mercado de carbono dentro da economia, a gente está falando de licenças negociáveis. Quando a gente fala de pagamentos por serviços ambientais, a gente está falando de mercado, a gente está falando realmente de uma transação de mercado. Então, assim, existem diferenças entre os dois instrumentos e a gente precisa estar atento para que esses instrumentos sejam aplicados de uma maneira joia, né? Ou seja, de uma maneira correta, digamos, para que a gente não tenha custos adicionais de transação, de governo nosso, né? Assim, de investimento, porque às vezes, há tantos bilhões, né? Está saindo agora vários investimentos internacionais no Brasil, de finanças verdes, etc. E você fala assim, nossa, tem tantos bilhões, tantos não sei o quê, para isso, e aí chega lá, você não consegue ter uma aplicação eficiente, uma aplicação eficaz, porque
porque não sabe usar direito o instrumento, não sabe exatamente o que é, e isso acontece muito com o PSA, tá? Pagamentos por serviços ambientais. Então, se você quer conhecer mais sobre essas duas coisas, saber como é que isso está sendo feito no Brasil, por favor, assista o episódio, que é o episódio 2. Estou colocando aqui para vocês, que se chama Mercado de Carbono e PSA. Salvarão a humanidade? Então, esse episódio é maravilhoso, tá? Então, vocês vão ter acesso aqui também, neste canal, que eu vou colocar em dezembro para vocês tudo direitinho. Então, depois vocês assistam lá, vou colocar o link também depois, na descrição desse vídeo, que vai ficar na descrição desse episódio, que vai ficar gravado, então eu vou colocar lá para vocês. Tem como adicionar card, mas eu não vou adicionar card, não. Vou colocar aqui na descrição embaixo mesmo, tá? Então, esse foi o episódio 2, que foi maravilhoso. O episódio 3, como eu falei que eu queria, criei um ambiente para falar de meio ambiente em diversas esferas, meu bem. Então, se a gente está falando de diversas esferas, a gente vai falar não só da academia, não só do que está acontecendo, mas a gente vai falar também do que dentro da escola. Então, o objetivo do ambiente é justamente falar de meio ambiente em todas as esferas, dentro da escola, fora da escola, dentro da academia, da universidade. Academia é ambiente universitário, tá? Ambiente acadêmico. Dentro do mundo acadêmico, fora do mundo acadêmico, dentro de empresa, fora de empresa, dentro do governo, fora do governo, dentro do executivo, dentro de comunidades tradicionais, nas ruas, feiras e etc. Ainda não, participação do cachorro do vizinho. Ainda não, esse que é o problema de fazer em casa. Ainda não conseguimos trazer pessoas por exemplo, de coletores, etc. Inclusive, se você conhece alguém que é coletor, que trabalha em cooperativas de resíduos, por favor, gente, me avisa, porque eu quero que essas pessoas participem do podcast ano que vem, entendeu? Isso, para mim, é extremamente importante. Tá bom? Então, tá bom. Então, olha só. Então, o episódio 3, que já eu vou colocar aqui, o episódio 3 é com a Nath, que é uma amiga minha. A Natália é maravilhosa. E a Natália é professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal há quase 20 anos, gente. 19 anos de serviço de casa. E eu quis trazer ela, por quê? Porque eu queria que ela falasse sobre os desafios e as perspectivas que tem a temática ambiental, principalmente a temática de hoje, a temática climática e ambiental, dentro das escolas. Então, ela falou maravilhosamente bem, como pessoa que já passou por dentro da escola enquanto professora, então não só professora, mas hoje ela está na coordenação também, e ela sabe de vários projetos que estão acontecendo dentro das escolas, que não são divulgados, porque quando você vê a divulgação das escolas do Distrito Federal, da escola do GDF, você vê o quê? Você fala, não, falta não sei o quê, mas que absurdo, sabe? É sempre falta, é sempre que a coisa sempre está ruim, é sempre roubo de merenda escolar, não sei o quê, mas a Natália trouxe para a gente uma perspectiva de dentro, para a gente realmente entender que existem várias coisas boas acontecendo dentro das escolas, que precisam ser adaptadas às realidades dos alunos, que existem professores fantásticos. Eu até a gente criou a campanha de hashtag Já Abraçou um Professor hoje, hashtag Abraça um Professor. Abraça o professor, porque ele é realmente a base de toda a sociedade, né? Assim, todo mundo vai passar por um professor. E se as escolas e os professores estão engajados em trazer essa temática ambiental para a realidade da vida dos alunos, para trazer essa discussão, e aí sim, a partir do momento que eles saírem das escolas, eles conseguirem, ou seja, sair do ambiente escolar, sair do ambiente de sala de aula, eles conseguirem aplicar alguma coisa que eles viram, é maravilhoso. Então é isso que a Natália trouxe no episódio 3, que se chama Desafios, Perspectivas sobre o meio ambiente nas escolas do Distrito Federal. Aí sim eu trouxe o contexto da localidade que a gente está no Distrito Federal, para explicar para vocês o que está acontecendo por aqui. Claro que se você é de outro estado, se até de outro país, cada realidade vai ser diferente, tá? Mas aqui no Distrito Federal, eu ia até falar assim, reflete o Brasil. Não, não reflete o Brasil, porque aqui é um pouco diferente, a gente tem o maior PIB, a gente tem maior IDH, enfim.
apesar de a gente ter também uma das maiores desigualdades sociais, a gente tem alguns indicadores socioeconômicos que são bem diferentes da realidade do Brasil inteiro. Isso, obviamente, reflete também na educação pública, né? Mas ela falou assim, maravilhosamente bem de como isso está sendo feito dentro da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Então, se você quer saber apagar um pouco essa realidade que a gente vê aí das notícias e entender um pouco como que funciona dentro de sala de aula, como que funcionam as escolas, assista o episódio 3, que é Desafios e Perspectivas sobre o Meio Ambiente nas Escolas do Distrito Federal. Beleza? Lembrando que em dezembro eu quero que tudo, por isso que eu também, de novo, já falei que vou dar esse respiro, para que eu coloque todos esses episódios nessa nova plataforma, neste novo canal, para que a gente consiga aí fazer tudo numa coisa só. Beleza? Então, beleza. Até aqui, comentários ou não, perguntas, críticas, dúvidas, vou beber água. Então, bora. Episódio 4. Episódio 4, gente, é muito bom e é muito engraçado. E eu adoro esse episódio que eu trouxe. O doutor Marcos. O doutor Marcos, ele é biólogo e fez mestrado em entomologia forense. Ele fez doutorado em ecologia e em entomologia forense. Assim. Então, sim, é um episódio muito divertido e ele fala da carreira de polícia dele, né? Ele foi policial não só em Brasília, não só no Distrito Federal, mas no Goiás, mas em Minas também, eu acho, Minas, Goiás. E ele fala sobre essa experiência da área forense e da própria entomologia forense. O que é entomologia? É o estudo dos insetos, e forense são aqueles estudos dos... entomologia forense. O estudo dos insetos que tem uma função, uma importância policial, né? Uma importância ali que está relacionada ao crimes, que pode ajudar a desvendar crimes, enfim, etc. E aí ele conta um pouco sobre o próprio mestrado dele, que ele fez analisando carregamentos de maconha de diferentes estados por meio da rastreabilidade de insetos, ou seja, ele passou, né, olhando na lupa ali, pegando, catando pedaços de insetos que são moídos junto com a planta, para saber a origem, né? Qual que é a origem, de onde vem. Naquela época, às vezes, a gente ainda não tinha o quê? Tudo que a gente tem hoje de tecnologia para identificar essa origem. Mas, por isso, ele fez esse estudo, quero fazer esse estudo. Ele também falou dos estudos do doutorado, que foi relacionado à ecologia e à evolução dos insetos de interesse forense. E aí ele fez experiências de campo, e ele falou como é que foram essas experiências de campo, e tem histórias bem interessantes, tem histórias bem legais. Então, se eu fosse você, eu assistia Ambienta, episódio 4, Bichos Escrotos. Ou será que não? Porque a gente está falando de insetos, a gente sabe que os insetos nem sempre são bem-vindos, né, assim, na comunidade geral, mas eu amo os insetos. Se a gente não tivesse inseto, a gente não sobreviveria. Eu estou falando real, oficial. Se a gente não tivesse insetos no mundo, a gente não sobreviveria. Nós, seres humanos, Homo sapiens, a gente não sobreviveria. Então, esse episódio, o episódio 4, é para você ter um amor, gente, um carinho especial pelos insetos. E a gente justamente responde a pergunta se eles são realmente bichos escrotos ou não. Spoiler, não são, eles são fofinhos. A gente acha os insetos fofinhos. Uma pessoa que já estudou insetos, né, está extremamente tendenciosa nesse rolê. Então, se eu fosse você, não deixaria de ver, de assistir o episódio 4, Bichos Escrotos, ou será que não, com o Dr. Marcos. Beleza? O episódio 5, gente, o episódio 5 eu vim sozinha, entendeu? Carreira solo, que eu quase não gosto de falar, vocês estão vendo que eu quase não gosto de falar, não tem nada para falar aqui, né? Então eu vim sozinha, carreira solo, e eu falei sobre as consequências da perda da biodiversidade que a gente está tendo ultimamente, nos últimos anos, e é algo extremamente sério. Trouxe alguns números, trouxe alguns dados que são muito gritantes e preocupantes, inclusive, tá? Então, assim, eu falei sobre, todo mundo fala de biodiversidade, inclusive, gente, ontem
foi o dia do maior mamífero que a gente tem, um mamífero maravilhoso, representativo assim, da fauna. Quando a gente vê assim, no Brasil, o que a gente pensa? Onça pintada. Então, ontem foi o dia dela. Foi o dia desse grande mamífero maravilhoso que a gente tem no Pantanal, né? Que a gente quase viu no Pantanal. Até uma amiga minha, a Anitta, beijo, Anitta. Ela é Ana, tá? O nome dela, Anitta, só para mim. Ela foi praticamente seguida por uma onça, assim, então esse episódio é bem legal. Eu acho que eu até falei disso no episódio, não sei, mas ontem foi o dia da onça pintada e eu falo justamente sobre isso, assim, quais seriam as consequências da perda de biodiversidade quando a gente está falando de animais, plantas, fungos, etc., que servem de base ali da cadeia alimentar ou que servem de topo ali de cadeia, que são guarda-chuvas. Então eu falei dessa diferença, eu falei quais são as consequências, não só para o ecossistema, mas para a gente, como de novo eu já falei que a gente é floresta, a gente é meio ambiente, a gente não pode dissociar a gente no meio ambiente, né? A gente está inserido nele, a gente não só está inserido nele, como a gente é também, nós somos animais, nós viemos disso. Então a gente precisa falar sobre isso, precisa falar das consequências, dos impactos para as nossas vidas. Então este é o episódio 5, e que eu falei das consequências da perda da biodiversidade. Beleza? O episódio 6, gente, é outro também muito emotivo, muito fofo, que eu trouxe a Ju Bose de Almeida, a doutora Juliana, né, que daí a gente de novo voltou para um ambiente acadêmico, a gente passou por um ambiente policial com Marcos, ambiente policial e ambiente acadêmico, o Marcos voltando para um ambiente acadêmico e também de ONG, pois a doutora Juliana foi uma das que também fez o doutorado, não, fez o mestrado com a minha orientadora de mestrado, e ela, né, a Ju, me ofereceu um estágio no sul do Brasil, que sim, mudou minha vida, foi muito bom assim, ter esse estágio. Eu passei 3 meses no sul do Brasil, entre parques e etc. Tem até histórias, eu conto algumas histórias disso do episódio, como é que foi essa vivência lá no sul do Brasil, que inclusive a Ju nem lembrava de algumas coisas. É muito bom, gente. Depois vocês vão lá no episódio 6, Aves Migratórias, Segredos e Desafios, porque sim, eu fiz estágio com aves migratórias, que é um maçariquinho, assim, desse tamanhozinho assim, que é um maçarico acanelado, um fofo, né? Então, ela conta qual que é a importância das aves migratórias, quais são os grandes desafios que essas populações estão vivendo hoje em termos de mudanças climáticas, de alterações climáticas, de extremos climáticos. A gente está tendo grande perda da biodiversidade também com relação a esses animais, porque eles sofrem muito, uma vez que eles voam milhares de quilômetros, né? Então, essa espécie em específico, essa espécie que a Ju trabalhou, que vem lá do norte, lá do Alasca, e vai para o sul do Brasil, para escapar do inverno do Alasca, mas vai para o sul do Brasil no verão, né? Então, ele pega verão, eles são impactados, a população é impactada, porque eles fazem paradas, né? Eles não ficam voando o tempo inteiro, eles fazem paradas ao longo do trajeto e ao longo do tempo. E essas paradas precisa ter alimentação disponível, precisa ter um ambiente adequado ali. E se não tiver, já sabe, né? Tem redução da população, porque daí a pessoa é ótimo. Os animais não conseguem se alimentar direito, não conseguem ter energia para se manter e para conseguir terminar a migração. Então, isso são só alguns desafios que tem com relação às aves migratórias, são fofos. Então, sim, esse episódio foi muito legal, porque tem muitas histórias, porque eu participei muito. Foi uma das primeiras, foi a primeira estagiária de campo dela, do doutorado, então eu fico muito feliz, foi muito emotivo, e trabalhei com a Ju também depois na SAVE, então foi maravilhoso, esse episódio é muito legal, então assista Ambiente episódio 6, Aves Migratórias, Segredos e Desafios. Beleza? Episódio 7, gente, o episódio 7 parece que foi assim, uma antecipação do que aconteceu no Brasil em agosto e em setembro. Parece que foi assim, algo quase, eu ia falar apocalíptico não, mas assim, Nostradamus, assim, a gente previu o que ia acontecer. A gente não queria que acontecesse, mas a gente falou, existe uma grande probabilidade de acontecer. A gente falou sobre fogo, a gente falou sobre incêndio, a gente falou sobre queimadas no episódio 7, com a maravilhosa doutora Águida Lourenço e a doutora Águida,
trabalhou comigo no Instituto Cerrados, ela ainda trabalha lá, ela é, assim, uma pessoa maravilhosa, e ela falou, se você quer saber a diferença entre queimada, incêndio, queima prescrita, acero, tudo isso que está relacionado ao fogo no cerrado, se o fogo no cerrado é ou não natural, assista o episódio 7, Fogo no Cerrado, Desafios e Oportunidades Climáticas. Então, assim, ela fala sobre os impactos das mudanças climáticas, sobre o incêndio que a gente viu na pele aqui, por isso que eu falo, assim, parece que foi algo pré-determinado, assim, parece que a gente já descobriu o que ia acontecer, infelizmente. Mas, assim, não é magia, gente, é ciência, porque a gente está vendo, a gente está acompanhando, a gente acompanha ciclos, né? O meio ambiente é feito de ciclos. Ano passado a gente teve uma grande seca, esse ano a gente teve uma grande seca de novo, então alta probabilidade, só que a gente não contava com o quê? A gente não contava com a queimada sendo, um incêndio, né? Como ela diz que é algo criminoso, que alguém vai lá e taca fogo, com incêndio sendo algo criminoso, sendo algo que alguém vai fazer do nada, que foi um ato político, né? Também. Então, assim, se você quer saber toda essa linguagem relacionada ao fogo, queimada, incêndio, incêndios florestais, fogo no cerrado, é natural, não é natural? Como que a gente faz para prevenir? Como que a gente pode apoiar? A gente tem como apoiar as brigadas voluntárias, né, que às vezes chegam primeiro, muitas vezes são elas que chegam primeiro. Assista o episódio 7, Fogo no Cerrado, Desafios e Oportunidades Climáticas, com a doutora Agda Lourenço. Você tem certeza que você vai amar esse episódio. Aí a gente chega num outro episódio que é uma área bem diferente, que é sobre consultoria ambiental. E aí, para falar de consultoria ambiental, eu trouxe uma maravilhosa, que é a Nina Schmidt, que ela é consultora ambiental, ela é bióloga, e ela veio falar sobre o quê? Veio falar sobre consultoria ambiental, como que é a vida de um consultor ambiental, o que a pessoa precisa fazer, se você é das áreas ambientais, se você é das áreas florestais, se você é da biologia, como que uma pessoa pode fazer para entrar nesse mundo de consultoria ambiental. Então, ela trouxe passo a passo, sabe assim, algo bem didático, assim, parará. Primeiro ela fala o que é consultoria ambiental, depois ela fala o que um consultor ambiental faz, depois ela fala o que o consultor ambiental tem que estar antenado com as leis, com as mudanças que acontecem, né, de lei, principalmente as leis ambientais, não só as leis ambientais, mas às vezes leis agrárias, leis de licenciamento, leis de empreendimento, porque tudo isso tem a ver com o consultor. Então, ela dá um aparato geral sobre a vida de consultores ambientais. Então, se você é dessa área florestal, ambiental, biológicas, assista o episódio 8, Bastidores da Consultoria Ambiental, que ela fala absolutamente tudo. Além disso, ela fala dos desafios de ser uma mulher bióloga de campo, fazendo consultoria ambiental de campo, tendo que lidar com adversidades não só ambientais, mas também adversidades por ser apenas uma mulher. Né? Ela dá dicas, se você é uma mulher da área ambiental, da área biológica, da área florestal, dar dicas de como comportar e etc. Que, infelizmente, a gente está numa sociedade de machismo estrutural, né, gente? Como a gente está numa sociedade de machismo estrutural, a gente precisa aí saber como que lidar com algumas coisas. Então, ela fala isso, se você é, então, consultora ou consultora ambiental, ou quer entrar dentro dessa área, não perderia esse episódio 8, Bastidores da Consultoria Ambiental. Beleza? Foi mara. Gente, assim, eu tô aqui me emocionando. Peraí, eu vou até me endireitar aqui na cadeira. Tô aqui emocionada porque eu trouxe pessoas maravilhosas, assim, eu tenho a oportunidade de conhecer essas pessoas, né, são muitas pessoas que eu considero amigas, e como é bom a gente fazer esse network, né? Muita gente fala assim, nossa, mas você passou daqui para lá e etc. Eu falo, gente, a melhor coisa, tudo bem, por um lado pode ser ruim, porque assim, você passou por vários locais, você tem experiência, não ficou em lugar nenhum, mas eu vejo isso mais com bons olhos do que com olhos, né, assim, ruins, que a galera fala, porque depois de conhecer pessoas, sabe? Eu pude conhecer pessoas maravilhosas, saber da vida das pessoas e ter contato, fazer o verdadeiro network por experimentar e vivenciar na prática várias coisas que eu sei que muita gente não tem a possibilidade de vivenciar e eu tive, né, com essas escolhas
que eu tomei. Então, assim, é maravilhoso poder conhecer essas pessoas, é maravilhoso poder falar que eu sou amiga dessas pessoas e, putz, isso é muito bom, assim, é maravilhoso. Então, assista o episódio 8, Bastidores da Consultoria Ambiental. E o episódio 9, gente, é maravilhoso, que eu trago meu amigo Chicão, beijo Chicão, Francisco Nilson. Ele é especialista, gente, em ESG, ele trabalha na parte empresarial, ele tem uma carreira assim maravilhosa, um currículo maravilhoso, e a gente falou sobre Desvendando o ESG, que é o Environment, Social and Governance, que na verdade é ASG, quando a gente fala e traz para o português, que é ambiental, social e governança, né, que está muito em voga, que é justamente a transformação. Eu falo sobre transformação empresarial ou greenwash, ou seja, as empresas estão realmente tomando ações para questões ambientais, sociais, governamentais, ou apenas cumprindo parâmetros, cumprindo metas, ou seja, está tendo realmente uma transformação. Ih, gente, caí, mas voltei, galera, vocês estão me vendo? A internet caiu aqui. Mas beleza. Voltando aqui para falar do Chicão. Então, o Chicão tem um puta know-how, né, assim, um conhecimento extremo, e ele fala justamente sobre o que as empresas estão fazendo hoje, qual que é esse rolê dentro das empresas, qual que e, gente, eu me destabilizei aqui quando a internet caiu. Mas vamos lá, como eu dava aula quando eu era professora de sala de aula, dava aula e alguém entrava na sala de aula e eu esqueci o que eu estava falando, eu tinha que recomeçar. Mas enfim, o episódio 9, com o maravilhoso Chicão, ele explica tudo, né, sobre o que é o ASG, como que veio, de onde que surgiu, quais são os grandes atores do mercado que estão atuando isso, como que uma empresa pode se tornar ASG, né, quais são os parâmetros, e a gente falou realmente, não só nesse episódio, mas no outro episódio com o Juliano Griebler, sobre a questão da padronização, que é terrível, que não existe ainda uma padronização, uma metodologia específica para medir os parâmetros e indicadores de ambiente, sociedade e governança quando a gente trata de ESG de empresas, né? Algumas empresas, obviamente, não fazem essas ações, então se torna algo greenwashing, que a gente justamente falou também no episódio, e a gente falou também outras coisas no episódio. Ele contou uma história muito legal de quando ele ainda era biólogo de campo, porque o Chicão, sim, é um biólogo de campo, então você vê também que um biólogo pode atuar aí na área empresarial sobre o ESG, tá? Então, se você é dessa área, se você quiser saber mais sobre essa área, acesse o Ambiente episódio 9, Desvendando o ESG, Transformação Empresarial, o Greenwash. E aí a gente vai para o episódio 10, gente. No episódio 10 eu trouxe uma pessoa fantástica que eu conheci no meu último trabalho, que é a maravilhosa Sirlene Barbosa. A Sirlene é quilombola e ela é pesquisadora, então ela saiu de um quilombo, né, uma pessoa negra, uma pessoa preta, carismática, maravilhosa. Ela saiu, né, do quilombo para ter sua formação acadêmica, né, para ter o papel, e ela até conta sobre isso, e ela fala o que é um quilombo, ela fala o que é ser quilombola, ela fala da importância das comunidades tradicionais, ela traz isso para o mundo hoje, como é que está isso, né? Eu até perguntei para ela se ela está vendo isso com bons olhos, né? Trazer, mas, ou seja, se realmente estão não só contratando, mas dando mais vozes às pessoas de comunidades tradicionais e indígenas hoje, e como que ela vê isso, né? Assim, como que ela vê a importância disso no mundo, a importância disso ao longo do tempo. Ela explica sobre a vida dela, ela fala sobre a vida dela, ela fala justamente que para as pessoas da floresta, que são os quilombolas, né, que são os calungas aqui, os quilombolas, no caso da comunidade da Si, como os indígenas, nós somos floresta. Todos têm o mesmo discurso, nós somos floresta, nós somos natureza, não existe uma dissociação. E ela fala como que é dentro de um quilombo, como que funciona a estrutura social, como que é a relação deles com a natureza. Então, esse episódio 10 está imperdível, é o episódio 10, a importância de mulheres quilombolas na conservação do meio ambiente. Espera aí que eu vou beber água. E, galera, aproveitando essa pausa,
Se você não é assinante, assina o Ambienta, gente. A gente precisa de assinantes empolgados como vocês para a gente continuar fazendo o meu trabalho, para eu continuar para eu voltar para o estúdio ano que vem, gente. Botei hashtag volta para o estúdio, Carol, ou não, hashtag fica em casa, Tamara. Então, me dá seus comentários se vocês estão gostando. De novo, eu vou parar em dezembro natalino, vou colocar uns trechos de episódios, vou também subir todos os episódios aqui para esse canal. Mas se você ainda não é assinante, assina, porque em dezembro você vai receber um e-book meu, das minhas histórias, meu bem. Sim, se você ainda tem tempo de assinar, então assine o nosso podcast, apoia-se, então apoia.se/ambienta. Assine o podcast com apenas R$9 mensais, em que você vai ganhar. Quais são os prêmios para quem é assinante? Para quem é assinante, vai ganhar um vídeo e um áudio meu mensalmente sobre justamente os rolês, o que está acontecendo no meio dessa questão de projeto de lei, etc, como que pode engajar, o que rolou, o que não rolou no podcast. Essa é a primeira coisa. Se você assinar ainda esse ano, você vai ter direito ao meu e-book. Na verdade, eu estou falando para os 100 primeiros assinantes, então 100 primeiros assinantes vão ganhar um e-book, mas se você já assinar esse ano, você já vai ganhar o meu e-book de História de Pesquisadora de Campo, então assina para você ganhar este e-book que eu estou terminando de escrever. Mentira, estou não. Estou escrevendo. Vai estar maravilhoso, mas eu espero terminar daqui a 2 semanas e entregar para vocês antes do Natal. Tá? Que é História de Pesquisadora de Campo, então você vai ganhar esse e-book que vai ser vendido a partir do ano que vem. Você vai ganhar esse e-book, você vai ganhar o meu newsletter, que vai ser vídeo e áudio, que eu vou também mandar no grupo e você vai receber primeiro. E 3, eu vou sortear pessoas para poderem estar comigo participando ao vivo e em cores aqui do Ambienta, se você quiser, obviamente, né? O bom de estar online agora é que eu posso convidar qualquer pessoa do mundo inteiro para estar aqui comigo. Então, se você quer participar disso tudo e ainda, gente, acessar o grupo do WhatsApp do Ambienta, em que a gente pode, ele fica aberto, você pode conversar comigo, você pode perguntar coisas para mim, e está lá no apoia-se/ambienta, está aqui o endereço para você participar e assinar com apenas R$9 mensais. E se você ainda não segue a gente nesse novo formato, nesse YouTube Ambienta Podcast, segue a gente, compartilha com a galera, fala assim, gente, olha que legal esse podcast. Esse podcast fala de meio ambiente em todas as esferas. Já teve quilombola, já teve empresário, já teve consultor ambiental, já teve professor acadêmico, né, já teve deputado, já teve secretário de clima. Gente, que podcast maravilhoso é esse? Já teve policial forense, já teve professor dentro de sala de aula, então, e vai ter muito mais. Ano que vem, de novo, se você conhece algum coletor, alguém de cooperativa, entre em contato comigo. Pode entrar em contato comigo respondendo comentário, pode entrar em contato comigo no Instagram, @ambientapodcast. Entra lá no Instagram, inclusive, estou gravando ao vivo aqui também, no @ambientapodcast, manda lá seu comentário, entre em contato comigo no também ambientapodcast@gmail.com. Então, vocês podem entrar em contato comigo com diversas linhas e setores e ações, a pessoa está doida. Ambienta Podcast. Botar Instagram, tá? O Instagram é esse, Ambienta Podcast, e vocês também podem mandar um e-mail para ambientapodcast@gmail.com. Vou colocar aqui na tela. ambientapodcast@gmail.com. Então, vocês podem entrar comigo nesses 2 canais. Indica, gente, indica a participação, me manda contato, assina o podcast, manda comentário, se inscreva no canal, clique no sininho, dá joinha pra gente conseguir atingir mais e mais pessoas, beleza? Quanto mais pessoas atingir, mais esses conhecimentos maravilhosos que eu tive nesse ano, que eu vou ter ano que vocês vão ter ano que vem, que eu estou preparando muita coisa boa para ano que vem, vai continuar aí disseminando para o Brasil, para o mundo inteiro, beleza? Então, ó, siga a gente lá no @ambientapodcast no Instagram, deixa seu comentário, apoia o ambiente, ou apoia o Ambienta, apoia o podcast e seguimos. Então, vamos lá. Depois desse episódio 10 maravilhoso, que foi com a importância de mulheres quilombolas na conservação do meio ambiente, a gente teve o episódio 11. O episódio 11 foi Ciência e Diversão
o meio ambiente na cultura pop, que eu trouxe meu maravilhoso, queridíssimo cartunista, quadrinista, desenhista, designer, Nestábulo Ramos. Eu trabalho com o Nestábulo desde 2007, foi assim que eu conheci a Rádio Federal. Eu comecei a fazer o podcast lá, e o Nestábulo é design, mas ele trabalha com educação científica para crianças, por meio de quadrinhos, de histórias em quadrinhos. E eu sou a consultora das histórias de quadrinho dele. Ele faz não só histórias em quadrinhos, mas ele também faz vídeos para as crianças, né? Vídeos, animações que são muito legais, gente, de histórias muito legais. Ele é uma pessoa extremamente criativa, extremamente acessível. Ele leva esse conhecimento para as histórias. O livro dele já foi selecionado para ir para as escolas, para fazer parte do material didático da escola. Eu acho isso maravilhoso, e eu me sinto muito honrada de fazer parte desses projetos do Nestábulo. Ele sempre me coloca, então eu participo como consultora, como bióloga consultora. Então, gente, esse episódio está fantástico, principalmente se você é professor, se você está ligado com a educação de crianças e jovens, assista esse episódio, que é episódio 11, Ciência e Diversão, o meio ambiente na cultura pop. O Nestábulo é uma pessoa maravilhosa, a gente colocou as redes dele lá, inclusive tem livrinho para ser sorteado, mas eu só vou sortear ano que vem, tá? Então, ano que vem eu vou sortear os livrinhos dele. Então, vai lá, galera. Assiste esse episódio, especialmente se você é pai, né? É mãe, e se você é professor de crianças e jovens e adolescentes. Tá bem? Que tá maravilhoso o ambiente. Episódio 11, Ciência e Diversão, meio ambiente na cultura pop. E chegamos ao episódio 12, que é a metade aí do caminho, né, já que estamos no episódio 24, o episódio 12 é o Sagrado Feminino e a Conservação do Meio Ambiente. Gente, eu já falei que aqui a gente trata o meio ambiente em diversas esferas. E eu sim trouxe uma psicóloga especialista em ginecologia feminina, especialista no feminino, para a gente falar da ligação entre o meio ambiente e o sagrado feminino. Só que nesse episódio, gente, esse episódio, que é porque foi a metade, né, do ano, episódio 12, teve um rolê que o áudio não estava bom, e aí não saiu, então assim, ficou meio com o áudio ruim. Eu fiz cortes no episódio, então ele está um pouco diferente, porque a gente teve que retransmitir tudo de novo, mas está muito, muito bom esse episódio. Ela fala sobre a ligação, né, a ligação da natureza com o feminino. Ela fala de um pouco de ressignificação, eu falo de ressignificação do feminino, conto minha história relacionado a isso, e eu acho que está totalmente relacionado ao meio ambiente. Eu acho que o futuro é feminino, já que a energia feminina é uma energia mais criativa, mais do cuidado, e ela fala isso no podcast. Então, cara, se você tem uma relação muito tilelê, não, vai lá, assista esse episódio, o Sagrado Feminino e a Conservação do Meio Ambiente, você vê que tem relação direta. A Paty é bióloga, é psicóloga, e ela trabalha com isso há muitos anos, e além disso é minha amiga pessoal. Então, vai lá, assista o episódio 12, o Sagrado Feminino e a Conservação do Meio Ambiente. E chegamos ao episódio 13, com o Juliano Griebler, que ele é também da parte empresarial, mas é uma parte empresarial da educação, né, da corporação Cogna Educação. Ele fala do ESG no mundo corporativo, o exemplo da educação. Então, a gente traz essa temática de ESG, ou ASG de novo, ambiente social e governança. E ele fala especificamente na área da educação, como é que é feito isso em diferentes estados, quais são as oportunidades que os professores têm para trabalhar com seus alunos relacionados a ESG, como que a empresa, ou seja, o ambiente empresarial, traz isso do ESG dentro da educação. Então, trabalho social, trabalho ambiente e trabalho a governança. E está muito legal esse episódio. Então, se você, de novo, é um biólogo, é um cientista político, é qualquer área que você quer entrar nessa área de ESG, que é da área empresarial, eu sugiro fortemente que você assista não só esse episódio 13, mas o episódio 9 com o Chicão também. Mas esse episódio 13 está muito bom, porque o Juliano abriu um pouco meus olhos, porque eu meio que vi um pouco nos olhos meio críticos, assim, mas ele trouxe, eu falo que dá até um quentinho no coração, porque ele trouxe uma realidade em que eu não sabia, assim, eu não sabia que empresas realmente faziam isso, e a gente traz de novo a questão da padronização e da metodologia, de métricas, de indicadores, de monitoramento, que isso realmente é um gargalo dentro do ISG, mas, cara, tá muito legal esse episódio 13, ISG no mundo corporativo, exemplo da educação, assista, principalmente se você quiser entrar nessa área, beleza?
Então, a gente chega ao episódio 14, que é Vida de Biólogo, Histórias, Desafios e Perrengues. Eu quis trazer esse episódio em comemoração ao Dia do Biólogo, que foi dia 3 de setembro, mas o episódio acho que foi no dia 7 de setembro, que foi num feriado, mas eu trabalhei no feriado. Então, foi no dia 7 de setembro, então eu falei sobre a vida de biólogo, histórias, desafios e perrengues, e eu trouxe a participação especial, que é a participação de um assinante. Olha só que maravilha, né? Ser assinante tem várias vantagens, então eu trouxe o Tonhão, o Antônio Luiz, que ele está lá em Boston, ele fala um pouco sobre a realidade, ele fala um pouco sobre o que é a vida de biólogo, vida da nossa graduação, como é que foi a nossa graduação. A gente teve o privilégio, né, de fazer uma graduação em uma universidade federal, na Universidade de Brasília. Então, é maravilhoso ser biólogo, a gente tem diversas áreas. Eu acho que biólogo é um ser extremamente flexível, extremamente versátil, entra em várias áreas. Então, se você está pensando entrar e fazer biologia, assista esse episódio, eu acho que vai ser bem legal para você saber como que é a vida de biólogo na prática, se é só de campo, se é só de bancada, né? Ou seja, a galera da biologia molecular, como é que é esse rolê, como é que fica. Então vai lá no episódio 14, Vida de Biólogo, Histórias, Desafios e Perrengues. Tô falando rápido, gente, porque eu já tem 1 hora já de episódio, eu tô falando aqui sozinha, né? Cadê? Tem participação, tem comentário, vocês estão muito devagar, tem muito pouca participação, hein, galera? Bora participar. Então, vamos lá. O episódio 15, eu não tenho nem o que falar, eu trouxe minha amada e querida professora de mestrado, professora doutora Regina Macedo, para falar não de comportamento animal, que é a especialidade dela, mas para falar sobre ciência e arte. A Regina se aposentou e aí aflorou mais o lado artista dela. Eu fui até na inauguração da exposição dela maravilhosa. E, galera, assista esse episódio para você ter esperança. Ela traz toda a visão, né, dos 30 anos aí de vida acadêmica, de professora. Ela fala como é que foi a vida dela no campo, ela fala como é que foi essa transição, né, que na verdade não houve transição, sempre esteve nela, sentir ser artista, e que a gente pode ir atrás dos nossos sonhos, seja ir para a biologia, e depois ela foi para as artes. E é um episódio muito legal. Então, episódio 15, Ciência e Arte, a jornada entre animais e cores. Então, é muito legal, ela conta a história dela, eu sempre gosto de ouvir a história dela, que ela conta, foi fazer mestrado, nem sabia o que era mestrado, e, cara, nossa, assim, só assista, porque esse é um episódio maravilhoso, é um episódio muito emotivo e muito caríssimo, assim, para mim, trazer. Eu sou uma pessoa muito privilegiada, que eu falo, eu tenho a possibilidade de estar em contato até hoje com os meus professores de mestrado e doutorado, e eu sou uma pessoa muito feliz por isso. Então, sei que nem todo mundo tem esse privilégio, mas eu tenho, então por isso que eu quis trazer essas pessoas maravilhosas, com conhecimento de vida e com conhecimento acadêmico gigantesco, tanto o meu orientador de doutorado, que veio no episódio 2, quanto a minha orientadora de mestrado, que veio no episódio 15, para falar de ciência e arte. Então, assista esse episódio, que está maravilhoso. E aí chegamos ao episódio 16, que a gente fala sobre os morcegos. Eu trouxe o doutor Hernani Oliveira para falar do episódio 16, que é morcegos, temelos ou malos. E o Hernani, gente, ele é um assinante do ambiente. Ele fala do que é ser também um assinante do ambiente, mas ele traz toda a sua experiência de morcególogo, né, gente, é quiropterólogo, né, quirópteros são os morcegos, e ele fala desses animais fantásticos, por isso que eu falo, temê-los ou amá-los, e aí a gente faz um check, se a gente teme ou se a gente ama, se a gente teme ou se a gente ama, e a gente chegou no final da conclusão, spoiler alert, que a gente tem mais condições para amá-los do que para temê-los, né? É muito legal esse episódio, ele fala a importância dos morcegos para os serviços ecossistêmicos, para as práticas agrícolas, fala os impactos das queimadas sobre esses animais, dos impactos das mudanças climáticas nas populações desses animais e a importância desses animais para as nossas próprias vidas. Então, tá um episódio imperdível. Então, entra lá, episódio 16, morcegos, temê-los ou amá-los, e tem fotinha, se você assistir pelo YouTube, tem fotos dos bichos, que, gente, as fotos são maravilhosas, eu amo, eu acho esses bichos maravilhosos, eu sou muito desconfiada, gente, então, eu amo o bicho, mas vai lá e assista. E chegamos ao final de setembro, no episódio 17, que é Setembro Amarelo, o meio ambiente e a saúde mental, que eu trago a maravilhosa, minha amiga também, a psicóloga Ingla Faustiti. E ela fala sobre a relação entre meio ambiente e saúde mental, ela fala sobre o que é o Setembro Amarelo, que a gente sempre tem todo ano,
essa campanha de Setembro Amarelo, ela fala como que começou essa campanha, a importância que a gente precisa dar a isso e a importância da gente conservar o meio e lidar com o meio ambiente para a nossa saúde mental. Tem vários estudos que falam, né, principalmente estudos do Japão, que falam tem essa relação, né? Tipo, 10 minutos de você ir no mato, ir na floresta e ficar lá um tempo, você já vai ver que você vai ter uma melhora assim, interna, maravilhosa, uma memória não, uma melhora da respiração, diminuição de batimentos cardíacos, uma sensação de bem-estar. Então, assim, assista esse episódio que está muito legal. É o episódio 17, Setembro Amarelo, Meio Ambiente e Saúde Mental. Chegamos ao episódio 18 com o quase doutor Daniel. Daniel Peroso. Daniel fala sobre resíduos sólidos, nosso maior desafio, e realmente é o nosso maior desafio. E o Daniel está finalizando o doutoramento em economia, e ele é da economia, foi para ciências ambientais e foi para a economia ambiental, então ele é venezuelano e ele fala desse perpasse aí de todas essas áreas, além dele falar sobre os cuidados que a gente precisa ter com os resíduos sólidos, quais são os resíduos sólidos, sobre a questão da política, como é que está essa questão da política, se a gente está indo bem, se a gente não está indo bem. E a gente importa resíduos de outros países, ou seja, gente, essa curiosidade, você sabia, inclusive, do episódio, você sabia que a gente importa resíduos sólidos? Eu falei assim, gente, eu sabia que a galera traz para cá, mas não sabia que a gente pagava pelos resíduos sólidos, a gente não dá conta nem do nosso resíduo, como é que a gente vai, né? Assista o episódio, tá? Episódio 18 está muito legal, resíduos sólidos, nosso maior desafio, inclusive nos episódios mais vistos, porque, gente, a sociedade aí do que eu falo do geminiano, Daniel, é forte. E aí chegamos ao episódio 19, que é a biodiversidade em pauta, créditos e COP. Eu falo de créditos da biodiversidade, da COP e da biodiversidade, que foi em novembro, início de novembro? Final de outubro. Ah, gente, já estou confusa, a pessoa já está muito doida, mais de uma hora falando aqui sozinha. Mas eu falo sobre o que são os créditos da biodiversidade, eu falo que é a COP, né, a Conferência das Partes da Convenção da Biodiversidade. Então, assista esse episódio para vocês entenderem toda a discussão que está rolando sobre COP, porque, inclusive, não entrou em uma conclusão no final da COP, foi uma confusão que a gente até fala no episódio 22, mas assista o episódio 19, que sou eu, Carreira Solo, também falando sobre biodiversidade em pauta, créditos e COP. E a gente chega, gente, que eu falei que é um episódio que eu não tinha nem com roupa de ir, que eu consegui chamar o deputado distrital Fábio Félix para a gente falar de meio ambiente e justiça social dentro da Câmara Legislativa e fora também da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Gente, esse episódio é maravilhoso, eu não conheci o deputado pessoalmente. Ele é uma pessoa muito acessível, vê que ele lutou assim, aos anos, né? Assim, ele realmente foi engajado na política desde muito cedo, de movimentos sociais dentro da universidade. Ele se formou como serviço social, ele é funcionário público, ele trabalhou com pessoas vulnerabilizadas, e ele fala sobre essas pautas durante o episódio, ele fala da importância da educação para a gente conseguir minimizar esses impactos de desigualdade. A gente fala também sobre educação para a gente conseguir minimizar os impactos ambientais que a gente mesmo causa. Então, esse episódio está maravilhoso, então assista, episódio 20, Meio Ambiente e Justiça Social, com o deputado Fábio Félix. Ele é uma pessoa super acessível, maravilhosa, e faz um convite, e esse episódio me deu esperança, assim, de ter ele, né, como ele fala, que é uma candidatura independente dentro da Câmara Legislativa do Distrito Federal, me dá muita esperança de ter ele lá, né, justamente criticando o sistema, fazendo oposição onde tem que fazer, fazendo uma participação social. Então, sim, é maravilhoso esse episódio, gente. Então, assim, para vocês, porque, nossa, foi linda essa conversa. Então, episódio 20, Meio Ambiente e Justiça Social. E aí a gente vai para o episódio 21, estamos chegando aos finalmente, e o episódio 21 é responder vossas perguntas, que vocês fizeram perguntas no Instagram, vocês fizeram perguntas no grupo de assinantes, vocês fizeram perguntas por aqui no YouTube, e eu respondi essas perguntas e respostas com a Carol. Eu não vou dar spoiler das perguntas e respostas, você vai ter que assistir ao episódio para ver para ver esse trem, né, gente? Porque a pessoa não consegue nem falar direito.
Muito bem, para ver as perguntas que me fizeram e as respostas que eu dei para todo mundo, né, gente? Vai agradar a todos? Não, porque eu não estou aqui para agradar. Eu falo exatamente isso, eu não estou aqui para agradar, e é isso. E aí a gente teve que mudar o formato, como eu falei, foi o último episódio 21, foi o último episódio que eu tive lá no estúdio da Rádio Federal, eu tive que mudar o formato por questões orçamentárias, por isso a importância, meu bem, de você apoiar o podcast, tá? Então, apoia o podcast, que eu tenho certeza que você apoiando o podcast, eu vou conseguir voltar pro coisa, ou não, vê se você quer que eu volte para o estúdio. Carol, eu quero que você volte para o estúdio. Carol, não precisa voltar para o estúdio, tá legal, eu quero saber da sua opinião, gente, me dá a sua opinião, para eu poder saber aí, organizar o rolê de 2025. Então, do episódio 21 para o episódio 22, a gente mudou o formato, passei a fazer online, passei a fazer de casa, porque eu não queria deixar de fazer esse negócio aqui, que o meu objetivo é transmitir o conhecimento ambiental para vocês em todas as esferas. Então, no episódio 22, que já foi por aqui, eu trouxe o meu colega Cadu, Carlos Eduardo, tá, gente? Para vocês, Cadu para mim, que ele está finalizando o doutorado, ele estava falando sobre os financiamentos para a biodiversidade. Então, financiamento da biodiversidade, avanços e lacunas no Brasil. E a gente traz o que rolou, inclusive, na COP, que eu falei no episódio 19, né? Então, você vê que os episódios são conectados de alguma forma. Então, eu falei disso, a gente explorou isso, a gente explorou o que são financiamentos para a biodiversidade, quais são os financiamentos para a biodiversidade, quais são os principais desafios que ele percebe e se a gente vai ter esperança ou não, apesar de todas essas lacunas, de todos esses desafios que a gente tem, porque eu acho que a gente tem muito mais desafio do que avanço por aí. Então, gente, assista esse episódio, ele já está aqui disponível, está lá na lista de podcast, eu acho que eu vou botar na lista normal, tá? Então, episódio 22, financiamento da biodiversidade, avanços e lacuna, com o quase doutor Carlos Eduardo, que é professor do Instituto Federal de Pernambuco, tá? Essa conversa está maravilhosa, ele estudou muito, sabe muito sobre o assunto, então eu super recomendo. E o episódio 23, gente, antes desse, como eu falei, não sei nem tinha nem roupa de ir nesse episódio, que eu conversei com o secretário extraordinário de desmatamento, que é o secretário André Lima, do Ministério do Meio Ambiente, e ele falou sobre o programa Desmatamento Zero e Ação Climática, e foi maravilhoso esse episódio. Eu estava no meio da mudança, gente, no meio do caos, sabe, meio do caos, mas consegui desmarcações, marcações, remarcações com o secretário, e ele tem uma agenda extremamente ocupada, e mesmo assim ele conseguiu estar com a gente aqui por uns 40 minutinhos para falar sobre o programa de Desmatamento Zero, para falar sobre os desafios que o Brasil enfrenta, para falar sobre essa comunicação entre o executivo e entre o legislativo, que é extremamente necessário, e para fazer um convite, que foi também um convite do deputado Fábio Félix, que é para a gente se engajar politicamente nessas questões, porque se a gente quer mudar, a gente precisa engajar politicamente, parar de ser passivo e ser ativo, e são episódios, tanto do André Lima quanto do Fábio Félix, que me dão um quentinho no coração, que me dão esperança, e também dos meus professores, né, da Regina e do Jorge, que dão esperança para a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, para a gente... É isso, gente, é não deixar de ter esperança. Né? Até o Cadu também, eu perguntei para o Cadu sobre isso no episódio 21, então, assim, esse episódio 22 está super especial, porque para mim, assim, foi os dois, tanto do Fábio Félix quanto do André Lima, foi assim, o mais alto nível possível que eu consegui para vocês, de pessoas que são pessoas públicas, né, para estar aqui para conversar com vocês sobre o meio ambiente, como que está sendo isso, a atuação no governo, tanto no legislativo, aqui da Câmara Distrital do Distrito Federal, com o Fábio Félix, quanto no executivo, no Ministério do Meio Ambiente, com a Secretaria Especial, que o André Lima está coordenando. Então, assim, são episódios maravilhosos. Eu espero que vocês tenham gostado, não só dessa retrospectiva, mas de todos os episódios. Conta para mim no meu Instagram lá, vai no post de hoje, que eu pergunto para vocês qual episódio que vocês querem ver de novo, querem ver trechos, que eu vou tentar colocar não só aqui, mas também no Instagram. Então, por favor,
votem, entra no Ambienta Podcast, @AmbientaPodcast lá no Instagram, apoia o nosso podcast, apoia-se/Ambienta, para você com apenas R$ 9 mensais, e você vai entrar no grupo, conversar comigo, você vai receber um vídeo e o áudio desse vídeo separado, que é sobre uma newsletter semanal. Eu não vou mais escrever, eu vou falar, que eu prefiro. Eu gosto muito de escrever, mas eu gosto também de falar, então eu vou fazer toda essa... Eu ia falar corácia, não, gente, eu esqueci a palavra, mas eu vou fazer todo esse estudo para vocês, então eu preciso que você me apoie para fazer esse estudo para vocês, receber o que está acontecendo, para a gente tentar se engajar mais politicamente e eu fazer a minha parte, né, neste processo, uma vez que a gente teve esses convites ao longo do podcast. Além disso, você vai receber, os 100 primeiros vão receber o e-book. Se você já entrar agora, você já recebe esse e-book no mês de dezembro, que está batendo aí a porta, tá bem? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu falei pra caramba, não esquece de seguir o nosso podcast, Ambienta Podcast aqui no YouTube, tem na Aurelo também, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo depois, tudo bonitinho, os links, mas na descrição do canal tem lá todos os links, tá? Eu sei que às vezes eu posso demorar de colocar, de subir as coisas, mas eu vou colocar, porque só tem eu aqui trabalhando por trás das câmeras, então eu faço mil e um pratos aqui, mas eu quero sempre ter conhecimento de qualidade para falar com vocês, sempre ter convidados de qualidade, e é por isso que em dezembro a gente vai fazer essa pequena pausa e a gente volta em janeiro, mas eu não vou deixar vocês só, porque em dezembro eu quero colocar trechos, eu quero colocar os vídeos, eu quero que vocês participem lá no @Ambienta Podcast no Instagram, e eu agradeço demais todas as pessoas que passaram aqui, todas as pessoas que assistiram no Rádio Federal. Vou trazer de novo os vídeos para cá aos poucos. Muito obrigado pela sua audiência. Lembre-se de compartilhar para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você não gosta também, porque é da Ibope. Lembra de ativar o sininho, se inscreva no canal para você receber as notificações e lembra de dar joinha, porque engaja e faz com que esse conhecimento chegue em mais pessoas, tá bem? Muito, muito obrigado a todos pela audiência neste ano e nos vemos ao vivo em 2025. Um beijo e até!